Confabulações de uma Assistente Social vai iniciar uma série de vídeos sobre personalidades que marcaram a nossa época. Vamos falar hoje sobre Antônio Gramsci. Para falar sobre ele, nós escolhemos o livro Lincoln Seco, Gramsci e o Brasil, Recepção e Difusão de Suas Ideias, onde ele reforça que, no primeiro momento, Gramsci fica conhecido por sua atuação e importância junto ao Partido Comunista. Então, no primeiro momento, ele não vai ser conhecido por suas ideias e produção intelectual, mas por sua atuação política. E é justamente por ela que ele foi condenado a 20 anos e 4 meses de reclusão e passa a ser chamado de Marte da classe operária, o homem do partido, o herói, figura moral do Partido Comunista. Nós vamos ver então que há um uso político, dessa imagem do Gramsci. Rossini, que é um militante trotskista que conheceu Gramsci, escreveu o primeiro artigo sobre ele aqui no Brasil, que vai descrevê-lo como homem de físico franzino e infeliz. E vai colocar ainda que há de se admirar pelo fato de ter resistido tanto tempo nas cadeias de Mussolini, verdadeiros túmulos dos vivos. Então é interessante que é justamente nessa descrição, não só o Rossini, mas tem vários autores que vão descrever que ele tem uma saúde frágil, debilitada, que de fato, tanto que Gramsci vai falecer muito jovem, e o cárcere vai contribuir para isso, para debilitar ainda mais a saúde dele. Ele é um homem bem frágil fisicamente falando, mas com uma personalidade muito forte e com uma grande liderança. Então, esse é um contraponto bem interessante que vai aparecer no filme Antônio Gramsci e os Dias do Cárcere, de 1977, que está disponível no YouTube, que a gente recomenda para vocês, porque mostra esse movimento dele dentro do presídio, dialogando com outros presos políticos. Então, vale a pena vocês assistirem. E aqui no Brasil, Gramsci não vai ser conhecido via Partido Comunista Brasileiro. Então, ele vai ser conhecido a partir desses exilados italianos, trotskistas e outros antifascistas que chegam aqui, refugiados. E ele vai aparecer citado em 1927 numa lista publicada aqui em São Paulo dos italianos que estão encarcerados, estão sendo processados pelo Tribunal Especial de Roma. E aí é interessante porque nós vamos ver que os seus artigos e ensaios do período pré-cárcere vão ser socializados pelo Partido Comunista dentro e fora da Itália e vão ser conhecidos aí como os escritos políticos. E no período do cárcere, Gramsci vai escrever 33 cadernos e várias cartas. E nós vamos tomar conhecimento que em 28 ele vai se comunicar, ele tinha um grande contato com a cunhada Tânia, e ele vai comunicar para ela um plano intelectual para que ele pudesse sobreviver esse longo período na cadeia, que a princípio previa 3 temas centrais de estudos, que seria a história italiana, a teoria da história e historiografia, e o terceiro tema seria americanismo e fordismo. E aí, até 1929, ele vai ter se desdobrado aí em outros 12 temas que só vão aumentando, que a gente pode ver aí que chegaram aos 33 cadernos, que são cadernos que ele vai trabalhando diversos temas. Aqui no Brasil, o estudo da sua obra intelectual, ela vai ser abordada por Michel Louvi nos anos 60. Então, vai ser a primeira tentativa de fazer uma discussão política da obra de Gramsci, que até então ele aparece com aquela ideia, como nós falamos, do homem do partido. Mas ele já vai ter sido citado aí pelo Carlos Nelson Coutinho, que depois se torna uma das principais personalidades que vai gerar a recepção e difusão do pensamento gramsciano aqui no Brasil. Então é interessante que Gramsci vai trabalhar com mais de um caderno simultaneamente, o que vai dificultar estabelecer uma cronologia da sua obra. E como as suas reflexões são próprias, não são livros destinados ao leitor, não vão receber dele um trato para publicação, já que ele falece precocemente, são elementos importantes que a gente entenda, porque vão impactar na compreensão e difusão da sua obra. Então, a estruturação do seu pensamento, e como eles são organizados e difundidos, geraram aproximações das mais diversas, tendo sido usados para legitimar aproximações tanto com correntes políticas de cunho trotskista, maoísta, social-democracia, liberalismos e até mesmo um gramscianismo de direita nos anos 90, segundo Lincoln Seco, em referência a Norberto Bobbio.
nós vimos que o pensamento gramsciano ele vai influenciar muitos pensadores, né, diversos intelectuais. Nós vimos aí com Michel Louvi, né, nós já falamos sobre ele, deixamos a dica aí da Virginia Fontes. Tem uma série de vídeos chamadas Conversas Impertinentes que vale a pena vocês conhecerem. Numa delas, ela vai tratar do Quem Tem Medo de Gramsci, um vídeo para bom tempo sobre marxismo cultural, onde ela resgata a influência de Gramsci para nossa apropriação desse termo, que a princípio vai surgir quase como uma acusação da direita, né? Ela vai citar inclusive a obra da Iná Camargo Costa, que é uma obra bem interessante de se conhecer também. Temos o Paulo Nozella, que ele vai falar sobre o trabalho e a educação, né? A ideia do trabalho como um princípio educativo em Gramsci. O próprio Paulo Freire, né? No livro Educação em Mudança, Pedagogia do Oprimido, ele mostra articular no seu pensamento categorias como cultura, subalternidade, que são elementos centrais no trabalho e na produção gramsciana. O Carlos Nelson Coutinho, nós já dissemos, né, foi um dos principais difusores do pensamento gramsciano. Então, nós vamos ver que tem uma gama de intelectuais brasileiros que vão se referenciar em Gramsci. Mas o serviço social, né, nós temos influência, né, de autores na nossa área. O próprio livro da professora Carmelita Yazbek, quando ela vai tratar da assistência social e classes subalternas, a classe subalterna é uma categoria que Gramsci aprofunda na sua obra, então é uma produção bem interessante que vale a pena resgatar. E para hoje nós selecionamos aqui 2 livros. O primeiro da Ivete Simeonato, que é Gramsci, sua teoria, incidência no Brasil e influência no serviço social. Ela vai trazer uma importante contribuição para o estudo da obra do italiano, né? Vai mostrar qual que é a aproximação com o pensamento do serviço social e o quanto esse vai ser marcado pelo nosso processo de formação sócio-histórica no país, em especial entre os anos de 1960 e 1980. E tem também a obra da Marina Abreu, que é o Serviço Social e Organização da Cultura. Ela vai utilizar categorias gramscianas como ideologia, hegemonia, subalternidade e cultura, para pensar os perfis pedagógicos profissionais e como esses se objetivam através das estratégias de articulação entre interesses econômicos, políticos, ideológicos, né, de uma classe, num dado contexto histórico. Isso é importante porque, tanto para Marx quanto para Gramsci, tudo é dado a partir de uma realidade histórica e socialmente construída. E ela vai mostrar como nossa função pedagógica vai se relacionar com as formas de pensar e agir próprias de uma sociedade. Então, ela vai trazer nessa obra uma contribuição inovadora e deixar um espaço para novas construções, né, para que a gente possa fazer contribuições na área. Mas quais são essas categorias exatamente, né, abordadas na obra de Gramsci que influenciam, inclusive, nos dias de hoje, a nossa leitura de mundo, né? Bem, ele vai tratar de algumas que eu coloquei aqui para vocês, né, como intelectuais orgânicos, estado ampliado. Essas são apenas algumas das principais categorias que aparecem nos cadernos do Cassi. E aí eu selecionei para vocês, para que a gente possa discutir apenas algumas delas em especial, sobre sociedade civil. Marx vai dizer que a sociedade civil é o âmbito em que se dão as relações sociais de produção e reprodução da vida material dos homens, né, onde eles vão estabelecer contratos, relações para organizar a própria produção, né? Gramsci ele vai partir de Marx para pensar a sociedade civil, mas ele vai colocá-la como algo intermediário entre a estrutura econômica e o Estado, vai entendê-la como conjunto das instituições que difundem as ideologias e cimentam o bloco histórico e a hegemonia da classe dominante, né? Vai estar permeada pela internet, TV, cinema, igreja, clubes de serviço, né? Como Lions, Rotary, esses tipos de clubes de serviços, até os próprios partidos. Ele vai lembrar aí que o Estado ampliado vai abranger a sociedade política e a sociedade civil. E aí é interessante lembrar porque ele vai perceber que, assim, a sociedade civil ela não é um apartado, um isolado, ela não está desconectada da estrutura, ela não está fora do mercado, não está fora do mundo, ela não é uma entidade gentil e neutra, ela tem um papel político. A Virginia Fontes, inclusive, ela vai lembrar a gente que a sociedade civil é uma criatura da sociedade civil burguesa. O Estado, né, desculpe, é uma criatura da sociedade civil burguesa.
Ela vai dizer para a gente que o terceiro setor ele não é um ser independente, isolado, desconectado, neutro. Ela vai lembrar que não é aquela ideia neoliberal de sociedade angelical. A sociedade civil é quase que angelical. Não, ela tem uma intencionalidade, ela tem um papel político. E para Gramsci, o terreno da sociedade civil ele só pode ser visto como um terreno de luta da sociedade de classes. Isso é muito importante que a gente compreenda. Uma categoria que também é bem demarcada para nós, em Gramsci, é o intelectual orgânico. Ele vai dizer que são pessoas que produzem símbolos e formas de consciência, que eles não são uma classe à parte, mas produtos de uma classe social no seu desenvolvimento histórico, surgem organicamente vinculados a uma classe. Possuem funções organizativas e conectivas, na qual o próprio consenso já está incorporado. O que significa isso? Ele vai distinguir que existe o intelectual tradicional, que é o que vai sobreviver às mudanças ao modo de produção. Então, quando o modo de produção se modifica, mas aqueles profissionais se mantêm, né, intelectuais, desculpem, se mantêm, como, por exemplo, os clérigos, os professores, eles se mantiveram mesmo quando houve uma mudança no modo de produção, né? Lá do sistema feudal, por exemplo, para o capitalista. E que os intelectuais orgânicos vão surgir como uma organicidade, ou seja, vão surgir diretamente ligados ao modo de produção e atrelados a cada classe, social, né? Eles são orgânicos à sua própria classe. Então, nós podemos ter intelectuais orgânicos à classe trabalhadora e intelectuais orgânicos à classe burguesa, por exemplo. Gramsci vai destacar um elemento importante, e aí vale a pena a gente pensar sobre isso, porque os intelectuais orgânicos vão ter um papel bem importante nesse sentido, que é o de criar uma nova cultura. Ele não significa fazer individualmente descobertas originais, mas significa também, sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas, socializá-las. Então é interessante porque ele vai dizer que nós precisamos democratizar, desconstruir, socializar, tornar evidente, acessível determinadas categorias, conceitos, sentido, leitura de mundo. E isso o intelectual orgânico tem um papel primordial. E aí nós escolhemos aqui dois trabalhadores, dois intelectuais, que é a Rita Von Hunt, que é uma arte educadora, recomendo que vocês conheçam, ela tem um canal que é o Tempero Drag no YouTube, e o Chavoso, conhecido como Chavoso da USP, que é um jovem que traduz conteúdos, por exemplo, produções marxistas para uma linguagem periférica, tornando acessível elementos que antes eram distantes da classe trabalhadora, por exemplo. Então, e por que é interessante a gente entender isso? Porque Gramsci vai dizer, em dado momento, que fora do trabalho, todo homem desenvolve alguma atividade intelectual. Para ele, todo homem é um intelectual, é um filósofo. Ele vai dizer que, em outras palavras, todo homem é um filósofo, um artista, um homem com sensibilidade. Ele partilha uma concepção do mundo, tem uma linha consciente de conduta moral e, portanto, contribui para manter ou mudar a concepção do mundo, isto é, para estimular novas formas de pensamento. Então, o intelectual orgânico ele vai contribuir no fortalecimento, na construção de uma hegemonia ou de uma contra-hegemonia. E aí nós temos que entender um pouquinho esse sentido aí da cultura, contracultura e hegemonia. Para exemplificar ainda um pouquinho sobre intelectual orgânico, estou trazendo para vocês aqui, porque a gente falou ali de intelectuais vinculados mais à classe trabalhadora. Nós podemos ter intelectuais, em geral, que é o que acontece muito, intelectuais orgânicos vinculados à classe hegemônica. Aqui nós temos uma notícia que também é uma forma, né? A gente viu que a sociedade civil, para a construção da hegemonia, a sociedade civil se utiliza de aparatos como a internet, a mídia. Aqui nós estamos vendo como a construção de uma notícia se apodera de elementos para gerar um consenso. Então aqui a gente vê que o Jorge Paulo Lemann
que é o homem mais rico do Brasil, né, uma notícia aqui sobre economia, dizendo que ele vai utilizar de jovens de periferia, né, e vai oportunizar que eles estudem nas melhores universidades do mundo. Então, veja, ele vai suprir um papel que seria do Estado, no primeiro momento. Então, aqui ele aparece como um grande homem, né, que está ajudando a juventude brasileira. E que esses jovens, né, esses estudantes que cursaram as melhores universidades do mundo, poderiam escolher trilhar carreiras prósperas no mundo corporativo, ou seja, a ideia de sucesso seria ganhar dinheiro, muito dinheiro. Mas eles preferem mudar a política do país. Então, eles abrem mão de ganhar esse dinheiro para vir aqui transformar a política do país. Então, conheço jovens políticos que podem tornar real o sonho do bilionário brasileiro de ver um de seus pupilos na presidência da República. Então, veja que interessante. Ele pega jovens intelectuais da classe trabalhadora, contribui na formação deles, custeando, financiando isso, para depois incorporá-los diretamente ao Estado para operar segundo seus interesses. A absorção, né, esse processo de absorção dos principais intelectuais orgânicos das classes sociais subalternas, da classe trabalhadora pela classe hegemônica, é conhecida como transformismo, né, uma outra categoria para Gramsci, segundo Lincoln Seco. Então, veja, a linguagem que se usa na notícia vem de uma imagem de coisa muito positiva, né, de destaque, mas novamente é o Estado sendo cooptado pela classe hegemônica para a disseminação de seus interesses, utilizando para isso de intelectuais que provêm da classe subalterna. Então, Gramsci deixa para a gente aqui o lembrete que a tarefa dos intelectuais é determinar e organizar a reforma moral e intelectual, ou seja, adequar a cultura a uma função prática. Ela tem um sentido, uma materialidade. E cultura vai aparecer nos cadernos do cárcere em vários momentos, citada como concepção de mundo, como relação entre o homem e a realidade com a mediação da tecnologia. Gramsci vai falar de cultura hegemônica e cultura subalterna. E aí, para a gente, nós vamos entender a cultura em sua dimensão política, enquanto um elemento fundamental da reprodução social. Aqui a gente trouxe, só para a gente pensar um pouquinho, essa propaganda foi bem polêmica da Dolce & Gabbana, que mostra que faz uma apologia ao estupro, né? A submissão da mulher, a imposição do poder masculino sobre a mulher. E essa questão que é cultivada, cultuada no nosso imaginário, ela gera desdobramentos, ela é materializada em algumas vivências e corporificada de um modo em que afeta a vivência material, a reprodução social das mulheres. Nós vemos isso tanto na violência, a incidência da violência contra a mulher, como também na dimensão econômica e social, como, por exemplo, no mundo do trabalho. Aqui nessa notícia de 2019 já mostrava que somente 37% das mulheres ocupavam cargos gerenciais. E ainda assim elas ganhavam apenas 77% do valor de salário que os homens ganhavam pela mesma função. A gente vê aí uma grande desigualdade. Então, os elementos da cultura estão permeados por questões de classe, raça e de gênero. E eles são construções sociais. A cultura é uma construção. Aqui a cultura via mídia mostra uma propaganda da escola que reforça essa ideia do imaginário da cultura do estupro, por exemplo, que fala que, esqueci o não em casa, que aí vem um protesto das moças colocando, né, a pichação que coloca, e eu trouxe o nunca. Mas aqui, a ideia é da propaganda reforçar a imagem de que o corpo da mulher é público e ela não tem direito de dizer não. Então, associando aí a ideia da educação como uma dimensão da cultura, um pequeno exercício para que a gente possa pensar. Todos aguardem em frente ao portão. Às 6h45 da manhã toca o sinal. Uniformizados, em silêncio, enfileirados, cada um toma seu lugar. Para falar ou ir ao banheiro, apenas com autorização. Às 11h45, novamente, soa o timbre, todos saem para o almoço. Aqui eu poderia estar descrevendo para vocês uma escola no início do século passado, né, que forma para o mundo do trabalho da indústria, por exemplo, mão de obra para a indústria. Poderia estar descrevendo uma fábrica, poderia estar descrevendo um presídio. Então, a educação tem também
dentro dessa lógica da sociedade capitalista, a partir de uma leitura gramsciana, a função de construir consensos, conformidade, aceitação. Então, a gente já prepara para uma determinada conduta e uma determinada estrutura, uma determinada organização social. Então, o que nós aprendemos de conteúdos na escola, em geral, está associado à formação para um mundo do trabalho que tem características, que tem particularidades. A ausência também de elementos que sejam discutidos dentro da escola, no processo formativo, na educação, ela também tem uma intencionalidade, como, por exemplo, a discussão das relações étnico-raciais. Nós tivemos 115 anos de ausência dessa pauta de discussão da história, da memória, da cultura, das relações étnico-raciais pautadas dentro da estrutura curricular. Ainda assim, aprovado em 2003, nós ainda vemos muitas falhas para ser internalizado no processo de ensino-aprendizagem. E isso tem uma intenção, né, que é a dimensão da raça no Brasil, né, que ela gera um processo de desigualdade, ela gera o favorecimento de uma classe, e isso é materializado numa vivência. E essa vivência nós podemos perceber aqui, como essas duas notícias, que elas são quase como um processo de naturalização de algo que, na verdade, é socialmente construído, a partir da internalização de consensos via cultura e educação. Por exemplo, o PM que de folga matou um jovem negro por achar que ele tinha furtado um celular, que, na verdade, o celular ele tinha esquecido no carro. Então, a banalização da morte da população negra, do jovem negro. Aqui a jovem coloca o uniforme e deixa claro que você é serviçal, dá status à patroa no shopping. Assim como a gente tem os elevadores de serviço. Então a gente tem toda uma construção social que é pautada num processo de desigualdade que coloca aí a cor e a classe. E o gênero como elementos centrais, que possibilitam aí privilégios para uma determinada classe, para uma determinada minoria quantitativa, mas que detém o poder sobre uma maioria, que é uma minoria em termos de direitos, né? Mas é quantitativamente maior que a população pobre no Brasil. E essa construção dessa cultura, utilizando aí o aparato da educação, ela é pautada para fortalecimento da hegemonia de uma classe. E a hegemonia, para Marx, ela vai ser a capacidade que uma classe, uma fração de classe, ou mesmo um grupo social, ou partido, tem de dirigir outros segmentos sociais e, eventualmente, oprimir ou liquidar aqueles que não aceitam pacificamente sua direção. Gramsci vai ter entender como um tipo de direção consensual sobre os que aceitam o consente e inclui uma dimensão coercitiva sobre os que recusam, ou seja, os que extrapolam os meios de oposição considerados legítimos pelo grupo hegemônico. Então, há uma classe dominante, por exemplo, no Brasil temos uma classe dominante, uma elite que está no poder político, econômico, social, que dita as regras, que dita a influência, que utiliza a mídia e que utiliza o Estado, inclusive, como aparato coercitivo quando isso foge a um determinado padrão, né, com um determinado conjunto de privilégios que eles possuem. Quando há um risco de ruptura dessa hegemonia, fragilização dessa hegemonia, utiliza-se o aparato de coerção, como a polícia, por exemplo, em manifestações sociais. Então, o Gramsci ele é muito atual, vale a pena conhecer, aprofundar, porque uma série de categorias vai descrever elementos que nós estamos vivenciando hoje no Brasil contemporâneo. Esses elementos de fascismo e neofascista são importantes que a gente conheça Gramsci, porque Gramsci combateu, em sua época, o fascismo na Itália. Então, fica a dica. Nos próximos vídeos traremos novas personalidades. Até lá!